brasileiro. Vocês entenderam o que eu quis dizer com a brincadeira carniça? Agora, aí já está há quanto tempo nesse brasileiro, estrangeiro, tem que memorizar. Aí faz uma tabelinha. É bom, uma tabelinha, porque às vezes visualmente a gente, e só em escrever já memoriza. Então vocês mesmos fazem a tabelinha, em vez de eu fazer para vocês, né? Vocês mesmos fazem a tabelinha, e se ficar alguma dúvida, vocês me procuram. Brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil, ao vínculo, para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. A empresa, ela é estrangeira, domiciliada no estrangeiro, o brasileiro vai morar fora, porém, a maioria do capital votante pertence à empresa nacional e ele foi contratado no Brasil. Pronto. Aí agora a gente vai para servidor público, fica um pouco melhor. Servidor público ocupante de cargo em comissão. Todo cargo em comissão, ou também chamado cargo de confiança, ou seja, cargo em que não houve o vínculo público do concurso de provimento efetivo de vagas, não de provimento temporário, de provimento efetivo de vagas, vai estar vinculado ao regime geral, equiparado a empregado. Então, servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, o que eu acabei de falar, porque se fosse vínculo efetivo é concurso público, ele estaria vinculado ao regime próprio da União, ou regime especial também chamado, tá? Nem vínculo com a União, nem com as autarquias. Inclusive em regime especial e fundações públicas federais. Esse é regime especial em relação às autarquias. Viu? Ou seja, as autarquias. Aqui, o que ele está querendo dizer é, você trabalha para a administração pública, ponto. Seja municipal, seja estadual, seja União, seja autarquia, seja fundação. Você trabalha para a administração pública, direta e indireta. Mas você não trabalha para a administração pública como servidor efetivo concursado. Você trabalha para a administração pública como cargo em comissão. Então você é vinculado ao regime geral, ponto. E que qualidade? De empregado. Empregado, volta mais um pouquinho, mas já que está acabando, viu? Empregado de organismo oficial internacional, eu estou na ordem da lei, viu, gente? Na ordem da lei. De organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, qual é o vínculo? É o Brasil. Está funcionando aqui, tá? Então, no caso de estar funcionando aqui, ele é obrigatório. É exercente porque todos os outros casos que a gente viu era lá fora. Era sempre contratado para exercer atividade fora. Tá. Voltamos aqui para os exercentes de mandato, que está próximo ali do cargo em comissão. Exercentes de mandato eletivo. Quem são os exercentes de mandato eletivo? Os políticos. Os políticos, tá? Federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência. Por exemplo, os vereadores de Xorroxó, 9, eu acho, não têm regime próprio de previdência. Então, eles estão vinculados na categoria segurado obrigatório empregado à previdência social. Tá? Equiparam-se assegurados empregados, ocupante de cargo em comissão de ministro, secretário, que não tem um vínculo efetivo. Nenhum cargo em comissão, que também é chamado de cargo de confiança, tem vínculo efetivo. Por não terem vínculo efetivo, todos eles são considerados como participantes do regime geral. Tá? E por isso são equiparados a empregado, porque não são empregados, né? Um ministro de Estado, ele não é empregado. Ele é equiparado a empregado para feito da legislação previdenciária. Tá? É equiparado. Assim como o cargo de comissão. O cargo de comissão não tem um vínculo de emprego. Né? Isso é equiparado para fins previdenciários.
Ok? Vamos falar agora de segurado obrigatório empregado doméstico, tá? O empregado doméstico, ele vem separado na legislação previdenciária. Ano passado, houve muita mobilização com a alteração do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que deu aos domésticos uma série de direitos. Isso não interfere na esfera previdenciária. Não houve nenhuma alteração significativa na parte de conceito do segurado obrigatório empregado doméstico, nem na parte de percentuais, embora a regulamentação tenha saído notícias de que o projeto dessa regulamentação tem alteração de coeficiente de empregado doméstico com o objetivo de ajudar na formalização desses empregados domésticos, tá? Mas a gente vai lidar com o que está em vigor na data do edital. Hoje a gente vai lidar com o que está em vigor hoje. Se mudar na data do edital, a gente retoma com a mudança, tá? Então não houve nenhuma mudança substancial em efeito previdenciário. Houve no efeito trabalhista, mas não no previdenciário. Pois bem, olha o que diz o artigo 12. Então o artigo 12, inciso 2º da Lei 8.212, traz o conceito, quem é segurado obrigatório empregado doméstico para a legislação previdenciária. E ele diz... Oh, eu pensei que eu tinha colocado aqui. Trabalhador que presta serviço de natureza não contínua à pessoa ou à família no âmbito residencial desta, sem finalidade lucrativa em atividade de limpeza e conservação. Observe que sem finalidade lucrativa não é o trabalho, é a família. O trabalho tem natureza remunerada. O trabalho tem natureza onerosa. Quem não tem é a família. E aí vamos esclarecer o que ele quer dizer com essa não tem natureza remuneratória. Caso real, a empregada foi contratada como doméstica, começou a trabalhar. Mas a empregadora tinha uma lanchonete de coxinha. Então ela trabalhava numa lanchonete de uma escola e fazia coxinha. Ela trabalhava durante o dia como doméstica, limpando a casa, limpeza e conservação, ok, né? De forma não, aqui no caso é de forma não contínua, mas de forma contínua, porque aqui a gente vai no negativo. A pessoa ou a família, prestando serviço de forma pessoal. São os mesmos critérios do empregado, os mesmos, ok? Os mesmos. Mas à noite ela fazia os salgados para a lanchonete da patroa. O que acontece nesses casos é que a atividade que era sem finalidade lucrativa passa a ter finalidade lucrativa. O fruto do trabalho dela deixa de ser algo de limpeza e conservação e passa a ter natureza remunerada como atividade que gera lucro. Se a atividade gera lucro, puxa de segurado empregado doméstico para segurado obrigatório empregado e não doméstico, tá? Então, qual é a diferença, já mudando um pouco de assunto, do diarista, do pintor, do eletricista, do encanador para a empregada doméstica? É esse não. O trabalhador que presta serviço de natureza não contínua, falta que requisito? Habitualidade, continuidade. Nenhuma casa precisa de um pintor todos os dias, um eletricista todos os dias, só se fosse o castelo do Michael Jackson. Aí ele seria doméstico. Ele seria doméstico. Se ele tivesse que pintar a casa todos os dias, estar lá o encanador todos os dias. Mas isso não é realidade. A realidade é que esse tipo de serviço ele é não habitual. Tá? Mas se o serviço fosse habitual, a pessoa, a família, no âmbito residencial sem finalidade lucrativa, em atividade de limpeza e conservação, ele seria o quê? Empregado doméstico. É só o não contínua para o contínua. Mas observem que é o mesmo requisito do empregado normal. Prestar serviço pessoalmente, de forma onerosa, habitual, subordinada. São os requisitos do empregado, é o requisito doméstico. Qual é a diferença do empregado para o doméstico? Que a atividade não tenha fins lucrativos. Que a atividade seja feita em âmbito residencial, sem finalidade lucrativa. Se a atividade do doméstico vira fonte de renda para os seus patrões, ele deixa de ser doméstico e passa a ser empregado normal. Qual a diferença? O coeficiente é totalmente diferente. O coeficiente do empregado doméstico é 8% do empregado, 12% do empregador. Se for
considerado empregado normal vai para 20 do empregador. Ok? Então, a gente também tem que pensar nessa questão da extensão do conceito do âmbito residencial. A gente tende a pensar como residência, trabalhador doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial. Que âmbito residencial? O âmbito residencial é só a casa de morada? Não. A casa de praia, o sítio, tudo isso é âmbito residencial, desde que não gere lucro. Então, se você tem um sítio e esse sítio é para lazer da família, então os empregados que trabalham nesse sítio serão domésticos. E aí tá o caseiro, tá todo empregado que você tenha no sítio. Será doméstico. Mas se nesse sítio você tem plantação de coco, você tem gado para fins comerciais, então esse trabalhador será o quê? Rural. Empregado rural e não doméstico. Por quê? Porque a atividade dele tem relação com a finalidade lucrativa do ambiente residencial. Não, porque a atividade, se é pessoa jurídica, tem atividade econômica. Entendeu? Aí é incompatível. É incompatível. Não existe pessoa jurídica para atividade que não tenha natureza econômica. E mesmo que a atividade não tenha lucro, então vamos imaginar, filantrópica. Ainda assim, que não tenha lucro propriamente dito, é uma atividade de natureza econômica. Mesmo que não vise lucro. Porque se assim não fosse, vamos imaginar, eu tenho uma empresa que só dá prejuízo, Deus me livre. Não vai acontecer com o meu escritório, mas vamos imaginar que eu tivesse uma empresa que só dá esse prejuízo. Aí eu posso dizer, não, mas meus trabalhadores são domésticos, porque minha empresa não gera lucro. Mas o objetivo e a natureza é de atividade econômica. Por isso é que o empregador, agora a gente vai falar do empregador doméstico depois. Hoje a gente está falando do segurado. Porque o empregador doméstico, ele não é segurado. O empregador doméstico, ele é contribuinte. Então, a gente vai tratar dele e vai. Quando a gente falar de custeio, financiamento de previdência social. Só nos cabe falar agora de empregado. Tá? Mas aí ela não vai ser jurídica quando ela estiver na condição de empregado. Ou seja, olha a pergunta que você está fazendo. Uma pessoa jurídica pode ser contribuinte e segurado? Não. Não. O que pode acontecer é que uma pessoa jurídica pode ser contribuinte em relação ao seu funcionário e ser segurada em relação a ela, pessoa física, não enquanto pessoa jurídica. Os recolhimentos vão estar vinculados à pessoa, não à ficção chamada empresa. Para isso você tem um cadastro específico, inclusive no INSS. Você não vai efetuar os recolhimentos pelo CNPJ, mas pelo SEI. Entendeu? O diarista vai ser um contribuinte individual. Por quê? Porque ele é um prestador de serviço autônomo, não habitual. E aí, ó, essa situação que ele colocou entra para o microempreendedor individual, que tem toda uma formalização, mas para fins previdenciários está vinculada à pessoa física dele, não à jurídica. Entendeu? Enquanto segurado, enquanto contribuinte vai estar vinculado à pessoa jurídica. Agora o conceito do artigo 12. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou à família, no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos. Observaram que é o mesmo texto? A única diferença é que aqui tem presta serviço de natureza contínua e lá tem não contínua. É o mesmo texto. Bom, trabalhador avulso. Eu acho ótima essa questão de trabalhador avulso. Se eu fizesse prova, eu sempre colocaria trabalhador avulso. Porque as pessoas acham que trabalhador avulso é trabalhador sem carteira assinada.
E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso é aquele que presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbano-rural definidos no regulamento. Ou seja, a prestação de serviço não é só a um empregador, é a diversas empresas. E é sem vínculo empregatício. Aí você vai dizer, mas isso aqui não é contribuinte individual? A pessoa está prestando serviço a várias empresas, não tem vínculo empregatício, tem tudo para ser contribuinte individual. Mas a Constituição Federal, no artigo 7º, equiparou o trabalhador avulso ao trabalhador comum, ao empregado, dizendo expressamente que os avulsos têm o mesmo direito dos empregados. Se a Constituição disse isso, não é a legislação previdenciária que vai fazer diferente. Então, os avulsos estão enquadrados aqui, tá? Mas eles vão ter os mesmos benefícios e serviços do segurado empregado. Tá? Quem são esses avulsos? Os avulsos são os trabalhadores que são organizados, arregimentados pelos órgãos gestores de mão de obra. E esses órgãos gestores de mão de obra destinam esses trabalhadores que estão cadastrados, previamente cadastrados, para atividades como estiva, capatazia, arrumação, vigia, bloco. Estou falando grego? Isso são os trabalhos do Porto de Salvador, do Porto de Aratu. São eles que descarregam, carregam, vigiam, operam empilhadeira, guindaste nos portos de Salvador. O nome das atividades são essas que eu acabei de falar: capatazia, estiva, arrumação, bloco, vigia. Certo? São trabalhadores sem vínculo empregatício, arregimentados por um órgão gestor de mão de obra para trabalhar nesses navios sem vínculo empregatício com os navios. Os navios chegam e partem e eles recebem por dia de trabalho efetuado para esses navios. Eles contribuem, apura-se a remuneração mensal e abate-se o valor diariamente até chegar no valor da remuneração mensal. O órgão gestor de mão de obra é que faz a retenção dos recebimentos. Eles recebem férias e 13º proporcionais aos dias de trabalho. Porque ele tem todo o direito de um trabalhador comum. Não é? Legal? A gente tem muitos clientes estivadores porque a gente trabalha com o Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores Portuários de Salvador. Então, a gente tem muita demanda. Daí eu conheço o dia a dia da atividade. Bem interessante mesmo. Então, acabou. Nós já vimos segurado obrigatório e empregado, segurado obrigatório avulso, contribuinte, e doméstico. Segurado obrigatório e empregado doméstico. Agora nós vamos ver segurado obrigatório contribuinte individual. Inclusive para esclarecer de vez sua dúvida, o que fala do contribuinte individual, sempre pessoa física. Ah, tá, foi uma pergunta. Se você tendo empresa, pode trabalhar como segurado obrigatório? Pode, mas nem precisa ser para outra empresa, para sua própria empresa. Se você é sócio, mas sendo sócio, trabalha para a sua empresa e a sua empresa lhe paga pelo trabalho, ou seja, não é só lucro. Você recebe, independentemente de ter lucro ou não, com base no faturamento da empresa, você é segurado obrigatório, a gente vai ver. Tá? Sócio que recebe prolabore. Você pode ter 10 vínculos e ser dono de empresa. E você pode ter vínculo de emprego, porque às vezes você tem uma empresa e você tem seus empregados, mas ainda assim você trabalha como empregado. Não há nada que proíba isso. Então você vai ter a sua qualidade de segurado obrigatório empregado e a sua empresa, o sócio propriamente dito não é segurado. A gente vai ver. Quem é o sócio propriamente dito? É aquele que só recebe lucro e não recebe por trabalho. Se ele não recebe por trabalho, ele recebe só da atividade lucrativa da empresa, ele não é segurado, porque falta a ele aquela questão do exercício de atividade laborativa.
Entendeu? Mas se ele é um sócio que trabalha, ele exerce atividade laborativa. Se ele recebe o chamado prolabore, ou o nome prolabore pelo trabalho, pelo labor. Se ele recebe prolabore, esse prolabore vincula ele como segurado especial, a gente vai ver. Então, a pessoa que tem empresa, ela pode tanto ser empregado de outras empresas, e ela vai ser segurado para essas outras empresas, como ela pode trabalhar em prol da própria empresa, quando ela vai ser segurada em relação à empresa dela mesma. Eu entendi mal sua pergunta. Hã? E tem que entrar na folha de pagamento. Tem sim. Tem que entrar na folha de pagamento. Em FIES, GFIP, tudo direitinho. Vamos falar do contribuinte individual. Contribuinte individual já teve vários nomes. O mais conhecido era o autônomo, né? Eu acho até que o autônomo, sinceramente, é uma boa nomenclatura. Porque o autônomo é o oposto do subordinado. Mas o que quis a lei foi não restringir a questão da prestação de serviço autônoma. Tornar uma categoria mais ampla. Porque o contribuinte individual não é só o autônomo. A gente vai ver. Certo? Então, o contribuinte individual hoje é aquela pessoa física que ou ela exerce uma atividade econômica não subordinada, ou então, mesmo sendo subordinada, é eventual, e aí não tem vínculo de emprego por ser eventual. Vamos dizer o seguinte, um pedreiro que vai na sua casa, um pintor que vai na sua casa pintar a sua casa, ele está exercendo atividade subordinada. Ele não pode chegar lá, a não ser que ele seja um artista, e pintar do jeito que ele quer, concordam? Ele tem que obedecer às suas regras. A atividade é subordinada, mas é eventual. Ele vai lá pintar uma vez no ano e olhe lá. Então ele não é empregado, concorda? Mas ele é contribuinte individual. Tanto é uma situação como essa, como nas outras hipóteses que a lei descreve, que a gente vai tratar agora. Então, a mais geral é essa. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses do parágrafo 10. Eu falei que essa era mais geral, mas não, me perdoe. Isso aqui, ele já está falando, já está se adiantando para tratar de diferenciar o contribuinte do segurado especial. Para explicar isso aqui, vamos remontar na estante, quando a gente tratou da diferença entre trabalhador rural e segurado especial. Estão lembrados? Trabalhador rural é o empregado que é subordinado em atividade remunerada em relação ao empregador rural. E o segurado especial é aquele que trabalha para sua própria sobrevivência, ok? Ok. Então, segunda pergunta. Toda pessoa que trabalha para sua própria sobrevivência em ambiente rural é segurado especial? E por que não? Porque a própria lei fala regime de economia familiar. Para delimitar o que é o regime de economia familiar, ó, aqui tem um exemplo. O que vai dizer isso aqui? Vai dizer o seguinte: pessoa física, proprietária ou não, segurado especial também. Pessoa física, proprietária ou não, tanto faz se é proprietário ou não do imóvel rural. Que explora atividade agropecuária, o segurado especial também pode explorar atividade agropecuária. A qualquer título, segurado especial também. Em caráter permanente ou temporário. Também em caráter permanente ou, por exemplo, até 120 dias ele pode não exercer a atividade. A lei permite o segurado especial. Agora entra aqui. Quando a extensão de terra é muito grande, ou a extensão do barco, no caso do pescador, porque tudo que eu falei de segurado especial também se aplica ao pescador, é muito grande, ele sai do chamado economia familiar. Pensem o seguinte: uma pessoa que trabalha para sua própria sobrevivência não vai ter uma fazenda, ela vai ter uma roça. O que eu quero dizer? Ela não vai ter uma imensa propriedade, ela vai ter um pedaço de terra pequeno. Porque se ela tem uma imensa propriedade, significa que ela planta muito mais do que para comer. Então ela não é um segurado em regime de economia familiar. Ela é o quê? Um empresário do ramo agropecuário. Entenderam a diferença?
O que esse artigo quer dizer é que empresários do ramo agropecuário não são segurados especiais, são contribuintes individuais. Porque se a área rural for superior a 4 módulos fiscais, ou seja, a área é menor, né? A área é maior. A área é maior, já foi descartado. A área é maior, adeus. Não, a área é menor ou igual. Menor ou igual. Porém, você tem auxílio de empregados ou prepostos. Se você tem empregado, ou então você bota outra pessoa para trabalhar na terra no seu lugar, então você não é segurado em economia familiar. O nome diz economia familiar. Só quem trabalha com você é sua família. Se você tem empregados o ano todo trabalhando a terra em seu favor, você não é segurado especial. Você é contribuinte individual. A lei ela traz. Agora ela especifica. Porém, há uma abrangência em relação à família, tá? O que na verdade a gente observa mais é menos o grau de parentesco e mais a condição de trabalho. Entendeu? Se aquela pessoa está ali na condição de empregado, então ela não é regime de economia familiar. Agora, se aquela pessoa não é seu empregado, ela está ali, entendeu? Lhe ajudando, plantando também para que o que ela colher, ela se alimentar e vender a sobra, ela é segurada especial também. Tá? A legislação previdenciária tem sido bem abrangente na questão das diferentes formas de família, né? Desses novos modelos familiares. Já tem tempo. Na verdade, foi em relação ao tamanho do barco que teve a mudança. O que teve a tirada do garimpeiro. Mas o pescador artesanal ainda é segurado especial. Ainda é segurado especial. Tá? Então, quando em área igual... Eu olhei sexta-feira todas as mudanças. Tá? Para trazer um módulo para vocês atual, né? Agora, às vezes que você me diz, houve recentemente, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, para mim já é velho. Eu ouvi há mais de uma semana na rádio, Sebrae falando. Ah, tá. Entendi. Eu posso dar uma olhadinha nas notícias. O problema da imprensa, e eu digo a imprensa como toda, até a imprensa oficial muitas vezes, é que eles noticiam projetos como norma. Entendeu? Essa questão que eu estou dizendo mesmo da doméstica, que vai diminuir o percentual, isso eu ouvi na hora do Brasil. Mas é projeto. Há um projeto de regulamentação, na regulamentação do artigo 7º, que prevê uma diminuição do coeficiente. Entendeu? Às vezes a gente ouve e acha que já está em vigor. Eu olhei a norma e não tem, mas eu vou dar uma olhadinha só para a gente esclarecer. Se teve alguma alteração na questão do pescador artesanal como segurado especial. A gente olha. É do meu interesse também, a gente olha. Mesmo se não fosse sendo do interesse de vocês, também é do meu interesse. Quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira com auxílio de empregados. Tanto faz se a atividade agropecuária ou pesqueira, se tiver auxílio de empregados ou prepostos, adeus, passou, não é segurado especial, é contribuinte individual. Ponto. A terra é muito grande, o barco é muito grande, já foi. Você tem um big navio com 10 pessoas trabalhando dentro, acabou. Você não é pescador artesanal. Você é um empresário da pesca. E aí você se enquadra como contribuinte individual. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo. Antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, dizia, prestem atenção nisso, porque o garimpeiro era segurado especial, mas ele foi retirado. Então, hoje, todo garimpeiro, a pessoa que extrai pedras, novela, né? Novela nova do garimpeiro, que virou rico e tal. Pois bem, o personagem, que eu não sei o nome da novela, ele seria um contribuinte individual. Não seria mais um segurado especial. Tá? Então, a pessoa física que explora atividade
de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de preposto. Porque aí tanto faz, se ele já é contribuinte individual, tanto faz se é diretamente por intermédio de preposto, ele vai ser sempre contribuinte individual. Com ou sem auxílio de empregados. Porque essa diferenciação é importante para ele ser segurado especial. Se ele já saiu de segurado especial, não interessa mais se ele faz diariamente, se faz através de prepostos. Se ele exerce a atividade, ele é contribuinte individual obrigatório, segurado obrigatório, contribuinte individual. Ainda que de forma não contínua, como eu estou dizendo a vocês. Se ele exerce atividade econômica como garimpeiro, acabou, ele é contribuinte individual. Ponto. Ministro de confissão religiosa. Alguém sabe o que é? Não? São os nossos padres, pastores, freiras, pessoas que vivem da vocação religiosa. Tá? Todos eles são os ministros de confissão religiosa e membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Todas essas pessoas que vivem da vocação relacionadas com uma entidade religiosa têm o vínculo de contribuinte individual. O brasileiro civil que trabalha no exterior. Voltamos para a questão de brasileiro exterior. E quando é que a gente volta para aqui? O vínculo já diminuiu. Como eu disse para vocês, quanto mais apertado o vínculo, mais forte empregado. Vínculo um pouco menor, contribuinte individual. Sem vínculo, nada. Não é segurado. Tá? O que vai dizer aqui? Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro, ainda que por lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. No outro que falava de organismo oficial internacional, era para a União. Trabalha para a União ou para organismo, na verdade não era nem organismo internacional, era instituição do qual o Brasil faça parte. E não membro efetivo. E aí contratado aqui para trabalhar lá. Aqui contratado lá, trabalha lá, salvo quando o regime próprio de previdência. Bom, isso daqui, não se assustem. A única coisa que eu acho que vocês têm que memorizar é essa parte de estrangeiro e brasileiro. O resto eu acho que vocês conseguem tirar de letra com a lógica. Vamos ver aqui, enorme essa linha, mas eu acho que a gente consegue sem maiores problemas. Observe. Titular de firma. Gente, você é o titular da firma individual. Você não é empregado de ninguém, então. Você é o titular da firma e exerce atividade econômica. Então você é contribuinte individual. Diretor não empregado. A gente viu que o diretor empregado é empregado. O diretor não empregado vai ser contribuinte individual. Por quê? Porque sendo diretor, exerce atividade econômica. Exercendo atividade econômica, mas sem ser empregado, ele é obrigatoriamente contribuinte individual. Membro de conselho de administração de sociedade anônima. Então, ele trabalha para a sociedade anônima. Agora, por ser membro de conselho, ele não é empregado, porque ele tem atividade decisiva. Sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista. Gente, sócio nunca é empregado. Porque se sócio é empregado, ele não é sócio, ele é dono. O sócio é dono, o dono não é empregado. Falta ao dono subordinação para ser empregado. Então, nenhum sócio nunca vai ser empregado. O diretor até pode ser empregado. O gerente pode ser empregado. Mas o sócio não pode ser empregado. Porque o sócio é proprietário. Tá? Então, sócio solidário, de indústria, gerente, cotista, observe, você não tem que memorizar nada disso. O que você tem que memorizar é sócio que recebe remuneração decorrente de seu trabalho. O que interessa é isso. Se o sócio só recebe lucro, ele não é segurado. Perdão. Se ele só recebe lucro, ele não é segurado. Para ele ser segurado, obrigatoriamente ele tem que receber pelo trabalho. Pro labore. Pelo trabalho. Tá? Então aqui diz, que receba a remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural.
E o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, por quê? Porque cooperativado não tem vínculo de emprego. Cooperativado é uma associação de pessoas sem subordinação entre si. Então, não tem vínculo de emprego. Cooperativado é contribuinte individual. Associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba a remuneração. O síndico que não recebe remuneração, não recebe pelo trabalho de síndico, não é segurado. O síndico só será segurado, contribuinte individual, se ele recebe pela atividade de síndico. E quando eu falo receber pela atividade de síndico, eu não estou falando de custo, eu estou falando de receber pelo trabalho. Ah, eu peguei um táxi para ir no banco abrir a conta do condomínio, está aqui o recibo do táxi. Isso não é remuneração. Isso é reembolso de custo. É remuneração. Deixar de pagar condomínio é remuneração. Tanto faz se você está tirando do próprio bolso ou se você está deixando de pagar, é remuneração. Agora, muitos condomínios não fazem isso porque não tem fiscalização. Mas, na verdade, é contribuinte individual. Quem presta serviço de natureza... Entenderam que aqui não precisa memorizar, gente? Não precisa memorizar. Se quiser memorizar, tiver um HD enorme, 5 teras na cabeça, memoriza. Mas, pela lógica, vocês conseguem entender perfeitamente que não se trata de empregado, se trata de contribuinte individual. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, gente, ó a dica. Para ser empregado precisa ser o quê? Contínuo. Se é eventual, não é empregado. E se presta serviço, é segurado. Entendeu? Prestou serviço, é segurado. Exceto o voluntário. Se tem natureza econômica, é segurado. Basta saber que é segurado. Empregado, contribuinte individual, avulso, doméstico. Tá? Então, prestou serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a um ou mais empresas sem relação de emprego, esse é o clássico contribuinte individual. É o clássico. Esse é o verdadeiro autônomo.